Oi, vamos entrando aqui na sala. Assim que todo mundo entrar, eu já chamo a Cláudia. Oi, gente, tudo bem? Vamos entrando aí. E assim que a Cláudia entrar, eu já chamo ela pra gente poder começar. Oi, vamos entrando. Vamos lá, gente. Já chamei a Cláudia, esperar ela aceitar o convite. Isso aí. Oi, Oi, Cláudia, tudo bem? tudo bem e você? Tudo bem também. Que bom Obrigada. estar aqui. Então, obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho, só dar uma introdução, como eu conheci a Uhum. Cláudia, e depois eu vou deixar um pouco com ela, vou fazer algumas perguntas, mas a Cláudia foi uma indicação de uma amiga minha, Uhum. ela indicou para poder fazer uma constelação, Isso. e aí eu fiz 2 sessões com ela, e foi assim, muito bom, foi super transformador. Eu até a última que eu Uhum. fiz, eu dividi com vocês aqui no meu Instagram, quem viu meus stories. Então, achei super justo trazer ela aqui no meu Instagram para falar um pouquinho com vocês sobre o trabalho dela, que é maravilhoso. Ah, que alegria, né? Eu só posso agradecê-la e já, né, você por esse convite, por essa oportunidade, porque falar de constelação para mim é algo muito significativo, é muito importante. E eu já queria dar boas-vindas a todo mundo aí que está entrando, né? Tem Tá todo um mundo monte de chegando. gente já que eu conheço, então sejam todos bem-vindos. E vai ser uma alegria que a gente possa compartilhar esse momento aí de consciência, né? Eu sempre falo que é um momento de consciência. E Com você certeza. abriu esse espaço para mim, então, muita gratidão mesmo, que a gente possa contribuir de alguma forma aí com as pessoas que estão chegando até a gente. Certo? Oi, Cláudia? oi, boa noite. Oi, tá Voltou. ouvindo? Deu Oi, uma voltou. travadinha, Tinha né? dado uma travada. Gente, Deu. se trava, a gente aceita e segue. Aqui a minha internet tá super boa, não Ih, sei se travou, você Cláudia. é. Como pode melhorar o universo? Pronto, agora tá boa. A gente segue, pessoal. Se cair, a gente volta, hein? Não, agora Fica, tá né? ótima. Aqui para mim também tá tranquilo. Boa Não, tá noite a boa. todos, então, que estão chegando aí. Então, Vocês ótimo. ouvem? Você me ouve bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Tá tranquilo agora. Ah, que bom, então. Como que a gente Bom, começa? então, Cláudia, eu pensei em te trazer para falar um pouquinho com o pessoal que tá aí, justamente porque eu acho que quando eu pego um paciente autoimune no consultório, eu tento sempre Tá? falar para ele essa questão, né, da autoaceitação. Eu até uso a Uhum, palavra auto-perdão, e aí você me corrigiu no dia e falou: Ó, Laís, eu não acho uma palavra tão interessante. E eu queria que você falasse um uhum. pouquinho sobre isso, assim, o que que você vê na prática dos seus clientes. Tá legal. Só para fazer um adendo, né? Não foi no sentido de corrigir, né? Mas Sim, quando a gente fala de perdão e a gente sabe da importância que existe no perdão, mas em constelação a gente observa que utilizar essa palavra traz um peso,
sabe? É Uhum. se a gente ficasse com... Como se a gente tivesse que carregar pelo outro algo que ele fez por nós. Isso a gente vê na prática. Então, a gente entende a importância do perdão, a gente sabe o que ele significa, mas quando a gente muda a palavra por aceitação, fica mais leve. É só para ficar mais leve. Mas Sim, eu concordo. essa aceitação, ela está embutida ao perdão, não tem como desassociar, né? Uhum. Então, como você falou, né, dos pacientes que carregam uma doença autoimune, eu vou falar só num âmbito geral, tá? Rapidamente, para quem ainda não conhece constelação, não sabe do que se trata. A constelação, ela busca a origem dos nossos sofrimentos, sendo eles físicos, né? Sendo eles uma doença, um sintoma, mas qualquer outro tipo de sofrimento que a gente carregue na nossa vida. Então, para iniciar esse bate-papo, eu acho importante a gente falar que tudo na constelação vai acontecer quando a gente compreende que a gente não é um ser isolado no planeta, que a gente Uhum. é resultado da história da nossa família. Eu, você, todo mundo que está aqui com a gente hoje, a gente não sofre dores e sofrimentos sozinhos. Com Muito certeza. do que a gente carrega já vem da nossa história, já vem do que foi vivido lá atrás. Por isso que a gente chama de sistêmico, né? Então, quando a gente fala de constelação familiar sistêmica, é porque eu estou considerando o indivíduo dentro de um contexto dele, que pode ser a Uhum. família, que pode ser um trabalho, a empresa, e a saúde, porque os nossos órgãos são sistemas, né? Uhum. Tudo funciona em conjunto, tudo funciona em harmonia. Então, tudo aquilo que não está indo bem tem alguma coisa fora de lugar, em Tá qualquer área da desequilibrado. nossa vida, né? Qualquer área tem algo que está fora de lugar. Essa compreensão faz toda a diferença. E em caso de doenças, a grande dinâmica que acontece, que a gente vê na constelação, você está me ouvindo bem? Que eu estou ouvindo como se fosse um eco, tá atrapalhando aí? Não, Tá tá bem tudo bem? tranquilo, tô te ouvindo bem. Tá, então tá bom. Então, a grande dinâmica que existe, tá, a grande Pode dinâmica que existe é quando a gente olha para um sintoma, para uma doença com a visão da constelação familiar, é a compreensão de que alguém do sistema foi excluído. Isso é num panorama geral, tá? Tudo que eu falar sim, aqui não é absoluto, não é algo que é e acabou. individualizado, né? Então, tudo que a gente falar aqui hoje, a gente tem que considerar que é de uma forma geral, mas que não é absoluto, que não vai se aplicar o tempo todo para qualquer assunto, tá? Tá todo mundo Uhum. falando, tá com um pouquinho de eco mesmo, eu não sei o que pode ser, O que será? Será que porque você eu tá tô, muito perto de algum eletroeletrônico, alguma coisa assim, Cláudia? eu tô longe aqui, que não é um ambiente que não tem nada, Não? mas é, bom, vamos seguindo, se dá para o pessoal ouvir, tá bom, né? Então vamos Sim. lá. Quando a gente fala em sintoma, existe uma dinâmica que a gente observa, certo? Que é a seguinte: em algum momento da nossa história, quando eu digo isso, sou eu ou alguém da minha família, tá? Ou eu Tá. vivi algo muito dolorido, né? Ou alguém da minha família viveu algo muito dolorido. E aí o que que acontece? Um trauma, uma tragédia que foi vivenciada na família, uma vergonha muito grande, sabe? Às vezes na família existe uma história que todo mundo sentiu muita vergonha, e aí ninguém mais fala sobre aquilo. Sobre E aí o isso. que que a gente faz? Para sobreviver a essa dor que a gente foi submetido, ou que alguém do nosso sistema vivenciou, o pessoal está falando para você desligar teu microfone. O Eu não meu? sei. É, é E como agora? se a minha voz estivesse ecoando aí, né? Porque eu não tô conseguindo.
não tá nem subindo o que as pessoas estão me perguntando, eu não tô conseguindo nem ver. Aí o pessoal tá falando aqui, ó, pra Laís diminuir o volume, porque tá captando a minha voz. Agora Aí, melhorou, será? vamos ver. Acho que sim, porque aí Melhorou? sai a minha voz aqui. Aê, agora Ah, acho que então ficou ótimo. bom. Senão a Eu não gente tô fica conseguindo doido, nem né? ver as mensagenzinhas aqui, não estão aparecendo pra mim. Aham. Você toca na tela um pouquinho para ela movimentar. Porque aqui para mim, porque às vezes ela dá uma travada mesmo, ó. O É, pessoal mas falou que ó, melhorou. melhorou? Opa, Opa, cadê você? apareci, voltei. É, mas eu não tô Gente, conseguindo. Aqui a parte de perguntas, eu não tá aparecendo nada pra mim. Parece que pararam de entrar, parece que parou de entrar não, tá gente. bombando, tá todo mundo falando, ó. Falaram que melhorou e tá tudo Eu não certo. tô vendo nada aqui. Não, tá sim, o pessoal tá se Ótimo. manifestando. Eu agradeço, viu, gente? Ai, que Gratidão bom. pela colaboração. Que bom. Que a gente fica meio sem saber, né? Mas melhorou, Fica. Mas tá Laís. melhor o áudio, então? Tá melhor. Ótimo. Depois depois você toca a tela aí, porque aí talvez apareça. Comigo aconteceu isso a semana passada. Eu achei que ninguém estava falando e de repente eu toquei na tela e funcionou. Me voltou. Vamos lá, então. Cadê Vamos. você? Tô aqui. Eu toquei na Podemos? tela, mas virou daí. Então vamos lá. Voltando, então alguém, ou eu, ou alguém da minha família viveu uma dor muito grande, uma vergonha muito grande, uma perda, sabe? Quando é algo que dói demais. Para eu sobreviver a essa dor, eu nego aquilo que aconteceu. Uhum. Esse negar, ou seja, eu não falo mais sobre aquilo, eu não admito que aquilo aconteceu, eu excluo, que é o termo que a gente usa em constelação. Sim. Quando algo é excluído, uma situação, um acontecimento ou uma pessoa, ou seja, alguém me causou essa dor e aí, para eu sobreviver a isso, eu excluo aquela pessoa. O que vai acontecer? Existem leis que a gente. Todo o trabalho de constelação é feito baseado em leis. Não é aqui o momento da gente falar sobre isso. Mas Sim. quando uma dessas leis elas são infringidas, a gente vai sentir o efeito na nossa vida, como um Uhum. sofrimento, como um impedimento ou como uma doença. Então, as doenças e os sintomas, sempre que a gente abre a constelação, a gente identifica que algo ou alguém foi excluído. Tá fazendo sentido isso? Tá, totalmente. E você Tá? acha Porque que às vezes. e Tá, pode pode ser falar. algo inconsciente também? Então, por exemplo, alguém foi excluído, mas eu não sei quem. Totalmente inconsciente. Uhum. Sabe por quê? É uma dinâmica inconsciente. Porque se a gente soubesse disso, a gente não excluiria. Se a gente Uhum. soubesse disso, a gente não adoeceria. Se eu sei que aquilo vai me causar um mal, se eu sei que é aquilo que está me fazendo adoecer, eu vou mudar. Né? Com Por mais que certeza. seja desafiante, eu vou falar: não, tudo bem, eu não gosto disso, isso me causou uma dor, mas eu sei eu continuar negando isso, testar em mim de alguma forma. Então, é uma Uhum. dinâmica inconsciente. Quase todos os impedimentos sistêmicos que a gente vivencia, eles são inconscientes, a gente não faz ideia. Por quê? Posso continuar? Com certeza. Pode ir, eu te corto daí se eu for tendo Tá. dúvidas. E quem tiver dúvida também, né? O que Sim. acontece? Quando a gente olha para um indivíduo que tem algum sintoma, alguma doença, a gente não olha para ele isoladamente. Aquilo não é só dele. Uhum. Entende? A gente precisa olhar para ele dentro desse contexto que é a família. E a ciência hoje já tem diversas comprovações do quanto a gente carrega algo que não é só genético. O Sim, com quanto certeza. hoje já se mostra que a gente carrega memórias Ô, daquilo que foi Cláudia, vivido. vivido lá atrás, né? E você acha que Isso. assim, daí pensando na doença autoimune, é algo que a pessoa, por ela ter excluído sem ela saber, ela se pune? Sim e não. Uhum. É esse o ponto que eu ia entrar. Então, essa é Tá. a dinâmica de um sintoma. A Tá. doença autoimune, ela tem uma outra linha ainda, tá? Uhum.
quando você manifesta uma doença autoimune, o que que acontece? O que que o seu corpo comunica? Ele está falando assim, olha, eu não aceito essa vida. Isso é o que ele está Uhum. comunicando, não é? Porque o próprio corpo, ele vai lá se sabotando, não Se é? Ele sabotando, se não vai lá agride, se né? destruindo, ele vai se agredindo. É você lutando com a sua própria vida, não é mais ninguém. Então, o Uhum. que se comunica numa doença autoimune é o seguinte: eu não aceito a minha vida. É inconscientemente uma busca pela morte. Eu sei que é meio chocante quando a gente diz isso, mas o inconsciente está manifestando isso. Então eu me destruo aos Uhum. poucos, né? Então é isso que comunica. E o que que tem por trás dessa comunicação? Normalmente, isso é algo que acontece na infância da pessoa. Ela entende que ela foi rejeitada, ela entende que ela foi desprezada, ela entende que ela foi abandonada. Isso não quer dizer com relação ao que os pais fizeram por ela, mas a Sim. criança, ela entendeu que aquilo era uma rejeição, que aquilo era um abandono, que aquilo era um desprezo. Quando a criança entende isso, dentro dela é como se os pais fizessem aquilo com ela. E é E se mais uma são, questão de como ela recebeu, né? Não do sim, tipo, às vezes o pai e totalmente. a mãe deu amor, mas não da forma que ela queria. Sim. Com certeza, eu posso afirmar para você que é sempre assim. Porque Uhum. se a gente pega um exemplo de uma família que tem mais de um filho, e você vê na constelação isso, ou seja, os pais eles procuraram fazer da mesma forma para todos os filhos, mas quando você constela cada um, ou você constela um deles, você compreende que os pais fizeram da mesma forma, mas para cada filho foi de um jeito. Um Cada um recebeu de um entendeu que eles jeito. isso, um entendeu que eles deram muito, o outro entendeu que só deu muito para um ou que só deu muito para outro. Então é como eu compreendo, tá? Por Uhum. isso que também existe um convite à nossa autorresponsabilidade. Então eu já até agradeço quem está aqui nos ouvindo, por quê? Porque ouvir sobre constelação, se colocar nesse caminho de consciência, a gente tem que quebrar um montão de barreiras. Com Porque certeza. na constelação não dá para ser vítima. Não dá para Uhum. falar assim, a culpa é do meu pai, o meu pai não me deu isso, ou a culpa é da minha mãe, a minha mãe não me deu isso. Sabe por quê? Porque Uhum. eu, você e todo mundo que está aqui nos vendo, nós só estamos aqui porque os nossos pais nos permitiram nascer. Está. Nós nascemos. Um dia eles se uniram, um dia eles se permitiram e um dia nós fomos recebidos como filhos deles. Então, aquilo que você compreende que o seu pai ou que a sua mãe não deu é uma arrogância. Porque Uhum. ninguém no mundo, Laís, vai nos dar o que os nossos pais nos deram. Por mais que eles não tenham sido presentes, por mais que eles não tenham feito talvez da forma que a gente gostaria, nós recebemos a vida. Então, quando eu entendo que o meu pai, a minha mãe me rejeitou, faltou algo que eles não me deram, Uhum. vibra em mim uma não aceitação da vida. Se eu não aceito a vida, o meu corpo vai trabalhar com a minha própria vida. Faz sentido isso? Gravado aí, gente? Contra. Total. E você acha que então o caminho é sempre começar por honrar? Tá Honrar funcionando? faz parte, sim. Mas o honrar, ele Pai e faz mãe. parte, ok? O honrar, ele é um processo. E a gente só vai Uhum. conseguir honrar esses pais e honrar a nossa história se a gente começar a entender a nossa história. Começar a entender o que aconteceu lá atrás. Eu não preciso sair perguntando, mas eu preciso
entender que atrás da minha mãe tem uma história, que atrás do meu pai tem uma história, e que atrás de todos aqueles que vieram antes tem uma história. E eu sou resultado dessa história. Se eu nego essa história, eu nego também a minha vida. Se eu nego alguém da família do meu pai, eu nego o meu próprio pai. Se eu nego alguém da família da minha mãe, eu nego a minha própria mãe. E aí eu fico vazia, sabe? Eu fico vazia. Uhum. Nada me preenche. Eu recebo das pessoas, mas eu sinto que eu não estou recebendo e eu vou cobrar do Que mundo. nunca, E o sempre meu falta. corpo, nunca. Nada do que você faça vai estar bom, porque eu estou vazio do que é imprescindível, que é pai e mãe, Uhum. do jeitinho que eles são. Não é cheio de pai e mãe perfeitos, porque não existe. Ninguém aqui é perfeito. Com certeza. Por que que a gente quer que os nossos pais sejam, na verdade? Tudo bem até aqui, gente? Com certeza. Então, nas constelações. Só um parênteses, Cláudia. Eu Aham. só não tô conseguindo interagir muito, tá? Porque eu não tô conseguindo ver o que o pessoal tá falando. Ah, Então, o eu tô pessoal conseguindo tá. só mesmo. Tá. Eu fico de olho, então. Eu Você fico fica de de olho olho porque aqui. eu não tô conseguindo. Tá. Se tiver alguma pergunta, aí a gente vê juntos aqui, tá? É isso. Ô, Cláudia, Beleza. e aí, Hum. como que funciona? Então, assim, você acha que qualquer pessoa pode vir a fazer uma constelação, por exemplo? Tipo, descobriu que tem uma doença autoimune. Ela pode já Uhum. ir atrás de uma constelação ou tem todo um processo? Tá. Em constelação, a gente não se compromete com cura em nenhum tipo de doença ou sintoma, tá? Por quê? Porque a Uhum. gente não sabe o que tem por trás dessa história. Então, quando alguém procura a constelação, ela busca para compreender o que acontece com ela. Por que que eu manifesto esse sintoma? Quando eu entendo a origem, isso vem daqui ou isso vem dali, eu me torno capaz de me curar. A gente fala que não se compromete, como eu até falei na live anterior, que a gente não se compromete, mas os relatos de cura são Inúmeros, né? gigantescos, são É. Uma coisa inúmeros. liga a outra. Não tem como. Mas eu não posso falar, porque o que que acontece? Tem muita gente que acha que constelou e aí não tem que fazer mais nada, e não. Então é assim: você tem uma questão, você tem uma doença, você tem um sintoma, a constelação pode contribuir muito. E normalmente, em casos de doenças, a gente não recomenda uma só constelação, tá? Outros Uhum. assuntos, em uma constelação, você pode se liberar em apenas uma sessão. Mas na doença, às vezes você precisa de 2 ou 3 sessões de constelação, dependendo do que aparece. Então, eu não tenho como saber. Talvez em uma sessão você já resolve, né? E aí tem Uhum. infinitos relatos. Então, você precisa ter feito algo antes? Não, não precisa. O movimento da constelação, ele vem do íntimo, sabe, do coração. A pessoa, ela sente que é hora de constelar. Às vezes o cliente, ele nunca assistiu uma constelação, ele nunca participou, não sabe o que é, e ele é tocado e fala: nossa, isso está chamando a minha atenção. Quando isso acontece, está na hora. Porque qual é o pré-requisito para você constelar? É você se permitir. Esse é o Se abrir, pré-requisito. né, pra sessão. Porque é algo, eu falo Exatamente. assim, que é algo que se você não acredita, se você não tá entregue pro momento, né, acho que acaba tendo um É, bloqueio mesmo, né, travou. Cláudia? Travou de novo, eu não ouvi o que você disse. Que se você não tá entregue à sessão, ao momento, Uhum. acaba tendo um bloqueio mesmo. Talvez não acesso que precisa, né? Sabe por quê? Porque não sou eu que vou fazer isso. Não é um outro facilitador de constelação que vai fazer, é você. É como se a gente fosse só. Por isso que se chama facilitador de constelação. A gente vai mostrando os caminhos que ele pode seguir, mas o processo é totalmente íntimo, é interno. Então, se a Uhum. pessoa ela vem resistente, se ela vem duvidando, não vai acontecer. Não vai Não adiantar. vai, né? E eu acho que Tem essa pessoas. prática. Uhum, pode Pode falar. falar, desculpa, te cortei.
Não, é porque tem algumas pessoas que são mais, elas querem, mas elas não conseguem se entregar, elas não conseguem se abrir. Mas quando ela quer, mesmo com essa dificuldade, a gente consegue constelar, porque precisa Uhum, querer. Se você quer, sim, essas outras, então, a dificuldade talvez de fechar os olhos, de se entregar, a gente tem outras técnicas que podem auxiliar também, mas precisa estar disposto e confiante de que não é a Cláudia, não é o fulano, não é o ciclano que vai mudar a sua vida. Como em nada, né? sim. Quando alguém te procura, não é, Laís, no Com seu certeza. consultório, é você que vai salvar a A gente pessoa? auxilia, né? A gente auxilia, mas daí tem a minha porcentagem, tem a sua porcentagem para a gente poder ter um resultado e ter uma resposta. Uhum. Tem uma pergunta, deixa só para não perder aqui, tá assim. Pode Tá, não dar certo? Oi, Rita, bem-vinda. Que bom que você está aqui. Pode não dar certo a constelação? Será que é isso? Bom, deve é o ser. seguinte. Em constelação, a gente não entende que tem certo e errado, a gente entende que existe uma realidade. Por mais que você não, como eu posso dizer, não consiga acessar numa profundidade numa primeira sessão, não vai ficar igual se você se permitir, entende? Errado não vai dar, por quê? Porque todo movimento que faz é para tomada de consciência. Então, De se eu consciência. entendi que é por aquele caminho que eu preciso ir, essa compreensão já vai fazer diferença na minha vida, sabe? Eu já Concordo. entendi que eu preciso olhar para minha mãe, por exemplo. Eu vou ter que fazer isso. Não adianta eu dar a volta no mundo e achar que eu vou me curar se eu ainda não olhei para a primeira mulher da minha vida, a mulher E eu mais acho, importante. e até o olhar para ela e o parar de julgar ela, né, Cláudia? Que eu acho que isso é muito comum. Uhum, Eu fazia muito isso e eu sei que algumas uhum. pacientes minhas fazem. Então, e aí você põe a culpa no outro em vez de você olhar o que você recebeu, né? É verdade. Tem mais uma pergunta, Laís. Eu na Pode sua fazer. live. E pior que eu não tô conseguindo ver, tô tão triste de não ver o que o pessoal tá falando. A Michele. Eu preciso constelar para cada doença autoimune? Olha que bacana, né? Uma pergunta muito bacana. Legal. Não tem como eu responder um sim absoluto, mas provavelmente o que está por trás de cada doença, se você tem mais de uma doença autoimune, é a mesma raiz. Então você pode olhar É a para base. uma e aquilo vai reverberar, que é o verbo que a gente usa muito em constelação. Você faz um movimento para uma coisa e aquilo reverbera na sua história como um todo. Então pode ser que uma coisa esteja amarrada em outra ou não, mas é muito Uhum. provável que sim, sabe? Então, eu tenho uma doença autoimune, eu não olho para o que preciso olhar, e o universo me traz mais alguma coisa e vai me apresentando coisas para ver se eu chego ali onde eu preciso chegar, entende? Faz sentido isso, Michele? Depois dá um feedback aqui pra gente. Tudo bem, Laís? Tudo. Voltando para aquela questão que a gente estava falando da mãe, então, Uhum, Cláudia, uhum, você acha, então, por exemplo, vamos dar o exemplo do que a Michelle perguntou. Você tá, acha, então, que se a gente. Ela já desencadeou, vamos dizer, algumas doenças autoimunes. E aí o problema é certo. com a mãe. E ela não tá olhando Uhum, isso. Cada vez vai piorar sim. mais, né? Vamos dizer assim. Cada Vai, vez pode vir. é, pode vir, ou então, além de você manifestar, se você tem filhos, isso vai passando para as gerações, entende? Hum, Se eu não curo isso em mim, se eu não resolvo isso em mim, não é que os meus filhos terão essa doença, mas os meus filhos podem manifestar uma dificuldade para que aquilo seja olhado. Porque as doenças, independente de qual seja a doença, ela está sempre nos convidando para olhar para algo que foi a negado. gente. Uhum. Tá? Então, tem algo que foi negado que não consciente, é essa linha tênue que a gente tem que esclarecer. Porque aí você fica assim, poxa, mas eu não sei de nada, eu nunca neguei nada, ai, eu dou lugar para Aí todo você mundo, fica, você vai lá, pergunta ai, pro essa pai, pergunta pra mãe, e ninguém coisa, sabe né? de nada. É, exatamente. Então, pode ser que não tenha sido eu.
Mas eu faço parte de um sistema que tem isso, e aí o universo vai fazer assim. Então, Cláudia, vê se você resolve. A Cláudia não resolveu, vamos passar a bola para outro. E isso vai reverberando. Então, na nossa história, isso acontece o tempo todo. Hoje, nós ainda carregamos dores do pessoal lá de trás. Sabe, o pessoal que viveu guerra, que viveu muitas tragédias, que passou Sofrimento, muita né? fome, isso ainda atua em nós. Então, hoje, o momento que a gente vive no planeta, né, com essa história toda da quarentena, é um grande convite para a gente olhar para o nosso íntimo. Porque no Com dia a certeza. dia, com a nossa correria, o que que a gente A gente faz? não faz isso. A gente não faz. E é o que eu falo. E o mais comum é a gente pôr a culpa no outro. Ah, eu falo, vou falar o Uhum, exemplo de dieta. Ai, meu marido não isso. deixa eu fazer. Ai, eu tenho filho em casa. Ai, eu não tenho Uhum, tempo. Então, assim, é sempre sim. o externo, Uhum, né? é. Então, eu E acho por que 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 é a um gente convite faz isso? mesmo. É. Porque a gente E não por quer que olhar que a pra gente... gente, né? Exatamente, exatamente. E aí, em constelação, a gente fala o seguinte: toda vez que eu procuro um culpado, eu não vou encontrar solução na minha vida. Por quê? Porque atrás daquele culpado tem um pai, uma mãe e uma história. E o Uhum. destino daquelas pessoas. Então, aquela pessoa que faz algo que para mim me incomoda, me fere ou me entristece, ela faz aquilo porque é o que ela sabe fazer. Ela sabe fazer. Quando eu começo a olhar para essa história dessa forma, eu tenho que me responsabilizar pela minha dor. Eu falo, puxa, se o que ele fez doeu em mim, o que que tem em mim Uhum. que eu preciso Que ela olhar? tá espelhando. Uhum. É o tempo todo um convite à autorresponsabilidade. E Então, aí eu deixa eu acho só. que é Uhum, legal, Cláudia, pode ler aí enquanto eu vou falando. tá. A prática do Ponopono, Ah, total. Indico forever. né? Sempre, sempre. Porque eu até É- li um livro Uhum, que chama Limite Zero. Já ouviu falar? uhum. Eu não li Muito ainda. bom, Cláudia. Muito bom. Uhum, E no Limite Zero ele fala muito isso, né? Ele fala que é um uhum, médico que ele curou as pessoas sem conhecer as pessoas. Porque o que ele uhum. falava? Que se as pessoas chegam perto dele, é porque o que essa pessoa tem, ele também tem dentro dele. Então, a hora que Isso. ele cura nele, ele cura na Eu curo no pessoa. outro. Exatamente. A gente fala isso. E olha que bonito que é. Isso é lindo, por quê? Porque se isso, além de curar em mim e curar os que vieram antes, eu curo em mim e não passo isso mais para frente, Não, passa sabe? adiante. Então, quando, por exemplo, você fala assim, ah, mas nossa, minha mãe precisava ouvir isso, meu pai precisava ouvir isso, meu irmão precisava ouvir isso. Não, você está ouvindo isso agora. E quando você cuidar disso que tem dentro do seu coração, eles vão receber. Entende? Uhum. Então, muitos talvez não tenham como fazer isso agora. Tem tanta coisa na cabeça que não consegue olhar para a questão do desenvolvimento humano, dessa evolução moral, espiritual, enfim, desse movimento. Mas eu posso, aí eu Eu faço. concordo. E fazendo por mim, eu estou fazendo por eles, entende? É muito bonito. E Tem já aí vira um alguma. ciclo mesmo, né? Tipo, É, então a questão de. Já entrou na autorresponsabilidade. Então é um problema. Se eu tô nesse problema, sou eu que vou poder sair. isso. Aí o que que vai acontecer? Quando eu assumo a minha parte nessa história, eu vou conseguir olhar para minha mãe e para o meu pai como pessoas comuns que podem errar porque eles são tão humanos quanto eu. E quando faço esse pequeno movimento, a gente acha que é pequeno, mas é o maior de Pequeno. todos, você vai se aceitar. Porque se eu aceito a minha jeitinho que ela é, se eu, que ele é, a história que eles têm, eu aceito o que eu recebi deles, que é a minha vida. Se eu aceito a minha vida, o meu corpo pode funcionar, eu posso ser Uhum. saudável, entende? As minhas células não vão precisar ficar lutando entre si, uma matando a Agredindo. outra. Entende? Então, essa autorresponsabilidade é um passo antes da autoaceitação.
Porque se eu não me Uhum. responsabilizo, se eu não me responsabilizo, eu continuo achando que a culpa é de alguém. É do outro. E aí não vai funcionar, Não vai entende? adiantar. Então, eu posso ler rapidinho aqui antes que eu perca e A fique sem pergunta, né? resposta? É, a Ana Paula, ela perguntou assim: existe prazo para reverberar após uma constelação? Então, eu costumo dizer que não tem data de validade uma constelação, né? Isso continua a atuar, todo movimento que a gente faz continua a atuar, começa a atuar imediatamente. Ele começa a atuar no instante da constelação e ele continua atuando, e quanto mais você modificar um comportamento ou uma atitude com a compreensão que a constelação te trouxe, aquilo se expande, se estende. Então, eu, particularmente, já senti efeitos de constelações que eu havia feito, né? Eu recebido como uma cliente de um Sim. ano atrás, sabe? E eu vendo atuar ainda isso. E a gente vê atuar na gente e nas pessoas. Eles nem sabem, né? Às vezes ninguém da família sabe o que Exato. você fez e você nota o resultado. Às vezes é sutil, mas às vezes é muito significativo. Então, não tem um prazo de validade, né? Se eu posso dizer assim. E mesmo que seja sutil, Cláudia, eu vejo por mim, eu como experiência, eu acho que é muito Uhum, uma questão de, por exemplo, você pode constelar algum problema que você tem e você pode não ter resolvido. Isso tanto na uhum, doença quanto qualquer outro tipo de problema da vida, aí vamos dizer. uhum. Mesmo que você não consiga resolver de imediato, eu acho que você já encara de uma forma mais leve a situação. Então parece que Sim. sai aquele peso, sabe? Uhum. E Eu acho que isso é muitas muito vezes importante. esse não resolver muitas vezes é porque talvez você precise olhar para uma outra direção antes, entende? A gente Uhum. fala que é como se fossem camadas mesmo de uma cebola, né? Cebola. Ah, então eu vou ter que constelar sempre. Não é isso. Acontece que quando você abre uma camada, você consegue enxergar outras dinâmicas que você não via. Então, por exemplo, quando eu estou culpando o outro por algo que aconteceu para mim, é uma camada. E aí eu percebo que eu tenho que me responsabilizar. Opa, peraí, então eu também tenho parte nisso, eu sou resultado disso. Quando eu tomo consciência de que eu sou resultado disso, eu vou olhar para outras coisas. Vou falar, nossa, se eu sou resultado disso, então talvez eu não posso me colocar aqui como a grandona. Sabe aquela pessoa que fala para a mãe, mãe, você não pode fazer isso, mãe, você não deve fazer isso. Filho não fala assim com mãe. Ele não fala. Quando o filho fala assim com mãe, ele sai do lugar dele. E com o A pai também, mãe né? Com os dois, né? é, exato, sempre para os dois, né? Que é um modo Uhum. de dizer, porque é muito comum com mãe, principalmente quando você já tem uma mãe mais idosa e aí você passa a cuidar dessa mãe, você sai muito fácil do seu lugar, entende? Então, você acha que a constelação não resolveu, só que quando você, por exemplo, comigo, quando eu atendo alguém, eu já alinho com o cliente onde ele quer chegar. Porque às vezes o cliente chega e fala assim: "Ah, eu quero nunca mais me sentir triste. Eu não quero nunca mais sentir culpa. Eu não quero nunca mais fazer isso". Eu não posso me Não comprometer tem com esse como. Uhum. resultado, porque isso não depende de mim. Isso vai depender do que ele vai fazer diante daquilo que a constelação trouxe à tona, entende? Entendo. E Tem Cláudia, e outras você acha perguntas. que é o mesmo, a mesma linha de trabalho, né? Tanto para uma doença autoimune quanto para não consigo ganhar dinheiro, por exemplo. Não estou cheio de dívidas, não consigo me Uhum. relacionar. É sempre a mesma linha, tipo pai e mãe? Tudo vai começar daí. Onde vai Uhum. chegar, eu não sei, né? Mas é a Tá. base, porque É a nós é como base. se fossem os nossos dois pilares, né? Então, se a gente ficar em pé, é como se a nossa mãe fosse uma perna e o nosso pai fosse a outra. A gente só está aqui porque a gente tem os dois pilares, entenderam? Então, toda Uhum. minha dificuldade é muito provável que para você, e isso acontece principalmente, fica muito evidente quando alguém me procura para constelar algo relacionado a material, sabe? Então, é a empresa, é o dinheiro, e ele jamais vai imaginar que ele vai ter que olhar para a mãe, vai ter que olhar para o Do pai pai, para mãe. mas
é o caminho, né? A gente não nasceu porque alguém plantou uma semente na terra. A gente Com nasceu porque certeza. um homem e uma mulher se relacionaram. Nós somos esse pai e nós somos essa mãe. Então, sim, respondendo a sua pergunta, as dinâmicas sempre, provavelmente, a gente vai ter que se deparar com esse olhar, se colocar na frente, até aproveitando para responder uma pergunta. Me pediram para traduzir o que que é o olhar para a mãe. É o olhar Uhum. mesmo. É o olhar no sentido de essa mulher é o admitir, né? Essa mulher, com a história que ela tem, com tudo que ela fez ou com tudo que ela fez algo por mim, que foi Talvez me se pôr no permitir lugar nascer. ou não? Não, não. Não? É admitir a realidade de alguém tão humano quanto eu, que pode não ter feito e sido a mãe que acolheu, a mãe que amamentou, a mãe que cuidou, mas ela gerou, ela nutriu, mesmo com sentimentos talvez de negação, ela fez isso. A gente só tá aqui porque ela fez. Por 9 meses a gente ficou lá dentro. E a Uhum. gente cresceu sendo nutrido por ela. Então, esse é o ponto. O aceitar a mãe e o olhar para a mãe não é concordar com o que ela faz, não é abraçar e beijar, não é falar minha mãe eu amo, não é isso. O que nos libera das dores é a compreensão de que essa mulher é grande, porque na grandeza dela, com as dificuldades que ela tem, com os defeitos que ela nos permitiu nascer. Esse é o ponto-chave da constelação. E tudo começa com ela. Então, Uhum. eu vou conseguir olhar para outras questões da minha vida depois que eu conseguir olhar para ela. O meu E pro pai pai é também, tão né? importante quanto, só que eu só consigo olhar para o meu pai depois que eu olhei para minha mãe. É um Pra mãe. caminho, entende? Uhum. A gente não chega para o pai sem a permissão da mãe. Isso é uma dinâmica da constelação que talvez, para quem nunca vivenciou, ainda seja meio confuso e desafiante compreender. Mas aos poucos vocês vão poder entender. Tem mais uma pergunta aqui. Dá tempo, Laís, de falar? Dá, pode, eu tô olhando. Aqui tem ainda 20 minutos que dá pra gente. Ah, Talvez a gente termine então daqui tá. uns 15 minutinhos pra realmente ela não fechar e eu não conseguir salvar. Mas uns 15 Tá. minutinhos ainda dá. Tá bom, então. É porque eu acho importante a gente olhar aqui, né? Porque às vezes tem algo significativo. Com Então, certeza. Marina Ribeiro Hum. é minha amiga. Ah, que bonitinho. Meninas, já ouvi falar que a intolerância à lactose tem a ver com rejeição à mãe. Faz sentido? Faz sentido. Eu não gosto de responder isso como algo fechado, mas faz Uhum. todo sentido, né? É que o que que acontece? Muitas vezes, a intolerância à lactose, eu não sei se a gente pode considerar assim. Eu não conheço todas as doenças, certo? Para eu constelar, eu não preciso entender as dinâmicas, físicas que acontecem. Eu preciso ter uma noção do que é. Então, tudo aquilo que eu rejeito, então eu não posso tomar o leite. Esse não poder tomar o leite do jeitinho que ele pode estar associado a algo com a mãe. Aquela mãe que Uhum. não me nutriu, aquela mãe que não quis me dar o leite dela. Eu não sei como a criança entendeu isso, entende? Então pode estar ligado, mas eu gosto sempre de falar que é preciso olhar. É preciso Sim. olhar. Nos livros, para quem, né, para quem se interessa, para quem quer ler livros de constelação, lá fica muito claro. Você nunca vai achar assim, ó. Doença autoimune é isso. Com Doença certeza, X não vai ter. é aquilo. Isso não existe. Existe um caminho de acordo com aquilo que já foi experienciado, que já foi visto 1 milhão de vezes, mas a resposta fechada, é isso, não dá, né? Não Ô, sei Cláudia, se uma eu pergunta que me respondi. fizeram Uhum. também foi com Aham. relação a. Ah, eu já ouvi casos de que a terapia fez um efeito ao contrário. Então me deixou pior. Isso pode vir a Hum. acontecer? A terapia que eu digo a constelação, né? Que deixou pior? É, Foi isso que você falou? Tá, é que falhou isso. na hora. Tá, então é assim. Depende o que é deixar pior. Eu perguntaria o que que é pior para você.
né? Porque esse pior, ele pode estar envolvido um monte de coisas. Mas o que que acontece? Quando você se coloca para vivenciar uma constelação, você se coloca para olhar para aspectos que você não via, coisas que estavam ocultas. E quando você mexe, então na constelação você vai pôr o que estava fora do lugar no lugar, você vai equilibrar o que estava desequilibrado. Quando você faz esse movimento, é como se sua vida começasse a ficar diferente, certo? Então, Uhum. eu percebo a minha vida diferente, eu sinto a minha vida diferente. E tem muita gente que não se reconhece, tem muita gente que Não não aceita sabe também, eu lidar acho, com né? aquela realidade. Às vezes vem à tona um turbilhão, por quê? Porque para eu curar algo, eu preciso sentir uma dor, talvez. Para eu olhar para aquele lado, talvez eu precise que alguém me empurre para olhar. Então é Uhum. como se fosse uma catarse mesmo. Então eu mexo numa parte, eu levantei o tapete, eu vi a sujeira. Se eu só assoprar o pó, o que que vai fazer? Puf, Vai ele vai piorar. vir à tona. Por quê? Porque eu fiz e eu preciso resolver isso daqui. Então, tem gente que acha que piora, mas o meu olhar não é para essa palavra piora. Mexe, É, eu acho, movimenta. eu lembro que uma vez uma terapeuta me falou usou uma analogia que eu achei muito boa, que eu acho que calha com isso, que é a questão Uhum, de você tá num quarto escuro. Se tiver tudo tá. escuro, você não vai enxergar nada. Mas a Uhum. hora que você acende a luz, você começa a ver um monte de coisa. Exatamente. E aí eu acho que é a hora Exatamente. de mexer, né? O constelar é acender essa luz, e aí você vai começar a ver o que você não via. E aí tem gente que fala assim: nossa, era melhor então que eu não tivesse feito. E aí você ia continuar sem entender, você ia continuar. Mas é tão louco, Laís, que tem gente que não consegue, como se não se sentisse com permissão de se sentir feliz. A Merecido, né? constelação faz um movimento de leveza que a pessoa não se reconhece com aquela leveza, com aquela felicidade. E aí ela fica perguntando: quem sou eu aqui? Né? O que Uhum. que eu estou fazendo aqui? Porque quando eu estou no meu lugar, fazendo tudo dentro do meu papel, eu me sinto estranha. Então aí você precisa falar, buscar talvez, puxa, o que que eu posso fazer além disso? Além Então, disso. que está me chamando, né, para compreender? Não sei. Então, é isso. Normalmente, nas doenças autoimunes, voltando a falar um pouquinho, que a gente falou de exclusão, falou da rejeição, mas tem algo que também é muito importante que não pode deixar passar. Pode ser que essa doença autoimune ela se manifeste porque eu estou evitando uma situação. Eu não Uhum. quero lidar com aquilo. Eu não Uma admito que aquilo aconteça. forma de Entende? fuga, então, também, né? Isso, pode ser. Então, pode ser que não tenha nada a ver com a minha mãe, meu pai, minha ancestralidade. Pode ser uma postura minha de negação a algo que está chegando para mim. Eu não aceito, não aceito, eu não dou conta. De uma forma mais radical, tem pessoas que vivenciam isso através do suicídio, sabe? Uhum. Sabe? Eu não vou dar conta disso, eu vou lá e atento contra a minha própria vida. Na doença autoimune, isso pode acontecer. Eu não faço isso de forma consciente, ou seja, eu não chego a tirar a minha vida com aquela brutalidade, mas Diretamente. inconscientemente eu vou tirando aos poucos essa minha vida. Então é por isso que a gente fala que são várias dinâmicas. E para cada caso isso pode acontecer de uma forma. A gente nunca pode achar que é aquilo e acabou. Com Tudo bem? certeza. Ótimo. Eu acho que das perguntas Maravilha. que eu tinha, Cláudia, foram essas. Eu não sei se Uhum. alguém mandou mais alguma coisa que eu não tô conseguindo olhar. Uhum. Tá. Bom, se também. Ah, perguntaram do TDAH, não cabe muito aqui, mas enfim, eu posso também responder depois por direct. Quem quiser me procurar por WhatsApp, eu também posso ir respondendo, né? Aqueles que eu não consigo acompanhar. Mas rápido, com excluídos no sentido de houve aborto na história, o filho.
quando existem irmãos que vieram antes e foram abortados, isso não significa que foi provocado. Às vezes um aborto espontâneo, às vezes nasceu e morreu pequenininho e é uma dor muito forte para a mãe e ela nega aquilo que aconteceu, como se os filhos ficassem sem lugar. E aí ele fica perdido e aí ele não consegue estar presente. Pode ser, tá? Mas não é o foco Tem aqui várias no linhas, né? momento. Mas tem a ver sempre, gente, com exclusão. Só que aí são muitas dinâmicas que podem acontecer, né? Além do fato de você simplesmente negar. Tudo bem? A ideia eu acho que era bem pra gente, pra trazer mais uma informação bem uma pincelada, né, Cláudia? Porque eu acho que vai muito a Uhum. fundo a constelação. Vai, Eu acho que é um verdade. processo, eu acho maravilhoso, eu acho um processo lindo. Uhum. Eu indico para todos os meus pacientes no consultório, Ai, que porque uma coisa legal. liga a outra, né? A nutrição É, liga a parte emocional. Eu falo que eu totalmente. tento nutrir corpo, alma e mente, não só dieta Uhum. por dieta, né? Aí você, junto com o que você recomendar, você fala assim: olha para sua mãe. Então, pior que às vezes eu tento, sabe? Mas como eu não tenho É, a parte é. estudada sobre isso, eu não consigo nem Uhum. explicar direito, É. sabe? E até porque a pessoa ela pode discordar totalmente, né? Ela vai falar, não volto mais aqui. Ela é louca. Mas justamente por isso, porque eu não sei explicar da forma didática que você consegue explicar. E eu acho que Uhum. essa é o grande. A questão de fazer a pessoa ligar uma chavinha mesmo, sabe? Talvez Legal. olhar com outros Uhum. olhos. Isso. E é bonito quando a gente entende que o sintoma, a doença, ela está nos convidando a aceitar a nossa vida, não é o oposto. A doença, ela Uhum. não vem para nos tirar a vida, é como se ela fosse um recado do universo. Cuida de alguma coisa que você não está cuidando, sabe? Olha para isso, é importante que você olhe. Então, quando a gente entende esse caminho, a gente começa a falar assim. Foi até um exercício que eu mandei hoje para quem se interessar, porque não dá muito tempo agora. Eu tenho uma lista de transmissão que eu mando áudios com reflexões sobre a constelação. Eu faço isso uma vez por semana, não Ai, que tem um dia legal. exato. Então, quem se interessar, pode pedir para eu incluir nessa lista. É uma Pede lista pra mim só para também eu que eu faço pra enviar. você. E eu mandei hoje um exercício que é você se colocar diante da sua vida falando sim. Porque quando a gente fala sim para a nossa vida, gente, muitas coisas já mudam. Quando a Abre. gente fala sim de verdade, eu aceito essa vida do jeito que ela é, eu aceito a minha família do jeito que ela é. E aí eu respiro fundo, puxa, que diferente, né? Então, quem se interessar, é só pedir que eu incluo, mando áudio, tá bom, Laís? Ótimo. Cláudia, mais uma vez, obrigada. Uma Eu pena que eu não agradeço consegui também. interagir muito no sentido de eu conseguir olhar as pessoas, o que elas estavam falando, mas eu acho que o feedback foi bem positivo, não tenho Ah, dúvidas mas disso. ó, deu tudo certo. A gente conseguiu seguir, isso que importa, né? E bem compreende, né? A gente está sujeito a isso. Não dá para Não garantir tem o como. resultado 100%. Sempre, exatamente. E assim, Tá bom? gostaria muito que você viesse em outras lives, eu vou te chamar quando eu achar que caso o Fica à assunto, vontade. porque para mim eu falo que a gente tem que trabalhar em conjunto. Eu Faz toda a diferença para agradeço. poder encontrar saúde aí, né? Eu fico muito feliz em contribuir. A gente aqui tem que falar muito sucintamente, mas eu fico muito feliz. Então, marque de novo. Ó, tem gente já falando, já acabou? Tem muito assunto, né? Então, eu sei que o Gente, mundo está tem. vivendo lives por aí, mas tem coisas que já podem mudar a nossa vida quando a gente compreende, né? Então, eu E a espero gente ter pode fazer contribuído mesmo, com talvez, uns vocês. assuntos mais específicos, né? Talvez como olhar a Pode, mãe, a gente pode fazer uma live sobre isso, como olhar o pai, né? Porque pode, hoje, com um exercício pequeno no final para a gente fazer junto, podemos. A gente faz exatamente, sim. porque eu acho que Já a gente tem ficam uma todos hora para falar convidados. só, É, pouquinho, né? é muito pouco tempo. Agradeço, eu Então, gente, agradeço eu a vou presença cancelar a de live, né? Vou todos. finalizar. Eu que Deixa agradeço, lá no Cláudia, eu vou story, finalizar. tá Isso, bom, para poder salvar, então eu tenho que fechar a live tá bom. antes de 1 hora, porque senão Uhum, tá não consegue bom, salvar. Então eu vou fechar aqui, combinado, gente. Muito obrigada tá de bom. quem participou. Um beijo a Cláudia, todos. obrigada mais uma vez. Eu Eu vejo adorei vocês. e eu acho que todo mundo Gratidão, adorou. Tchau, gratidão, tchau. namastê. Tchau, boa noite. Igualmente.